Fala aí galera, que é o Treinamento Funcional, meu nome é Bruno e estamos começando mais uma mentoria online aqui. Hoje a gente vai falar sobre retroversão pélvica no agachamento. Primeiro ponto, você sabe o que é retroversão pélvica? Segundo, por que essa retroversão pélvica não pode acontecer durante os movimentos de agachamento? Retroversão pélvica é muito comum de acontecer, então é por isso que eu trouxe esse assunto. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto que os outros, do que vocês estão acostumados a assistir, porque a gente vai falar exclusivamente sobre a disfunção de retroversão pélvica e não sobre a execução do agachamento. Então a gente vai aprender a identificar essa disfunção e alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode fazer para corrigir. Primeiro, o que é retroversão pélvica? Vocês vão ver aí no vídeo, eu vou passar para vocês. Retroversão pélvica é quando a nossa pelve, ela retroverte, ou seja, qual é esse movimento de retroversão? Ela vai para dentro, é como se fosse a bunda indo para dentro. Mas por que isso não pode acontecer? Vamos analisar no vídeo. Lá no final do movimento, prestem atenção que aqui a cintura pélvica dela, o bumbum aqui, certo? Tá estabilizado, tá nivelado. No final do movimento, prestem atenção como a bunda dela vai para dentro. Isso é um movimento de retroversão. Agora, percebem que a bunda dela vai para dentro? Por que isso não pode acontecer? Esse é o movimento de retroversão e é isso que não pode acontecer. Mas por quê? Porque a cintura pélvica ela tá assim fixada com a coluna lombar, mais especificamente no sacro, e o sacro é fundido na coluna lombar. Quando eu tenho uma movimentação na cintura pélvica, no caso de retroversão, eu também vou ter um movimento na coluna lombar. Isso se chama ritmo lombo pélvico. Sempre que eu tenho movimentação na cintura pélvica, eu vou ter movimentação na coluna lombar. E se eu tenho essa retroversão pélvica, a minha lombar vai retificar. Ou seja, uma curvatura que era de lordose lombar, uma curvatura para dentro, ela vai se transformar em uma curvatura para fora. E como você sempre me ouve falar, a coluna tem que ser mantida as curvaturas fisiológicas naturais. Então, se a coluna lombar ela tem uma curvatura de lordose, essa curvatura de lordose deve ser mantida durante todo o movimento. Se eu realizo uma retroversão pélvica, muitas vezes inconscientemente, claro, eu vou ter uma retificação na coluna lombar. Essa lombar, que era lordose, vai virar uma cifose e aí eu perdi a curvatura. Assim, é o caminho certo. Se você quer lesionar o seu aluno, faz isso. Pede para ele fazer retroversão pélvica. É o caminho certo para gerar dor e provavelmente lesão, ainda mais com um agachamento com carga, igual essa pessoa aqui do vídeo está fazendo. Então, toma cuidado com essa retroversão. Se ela acontecer, a maior parte da a carga já está na lombar. Se a lombar perder a curvatura fisiológica natural dela, você pode ter certeza que mais dia menos dia seu aluno vai lesionar. Então, toma cuidado com isso. Então, já entendemos o que é a retroversão pélvica e por que ela não pode acontecer. Porém, sempre que a gente vai fazer agachamento profundo com os nossos alunos, a maioria deles vai realizar retroversão pélvica, porque essa retroversão pélvica, como ela é uma disfunção, nada mais é do que uma compensação. Então, alguma coisa no corpo não está funcionando da maneira correta, e aí o corpo ele acha essa saída, que é retroverter a cintura pélvica para ele continuar descendo. E aí a gente tem que primeiro achar qual é o motivo dessa retroversão, para depois entender qual vai ser a nossa abordagem corretiva com esse aluno, como que a gente vai conseguir corrigir essa retroversão do aluno. Primeiro ponto, se o seu aluno realiza a retroversão pélvica, não faz agachamento profundo. Você vai estar colocando carga em cima da disfunção. Enquanto ele agacha, você diminui a amplitude de movimento, e aí depois que você trabalhar os exercícios corretivos, essa retroversão não acontecer mais, aí sim você volta para o agachamento profundo. Mas se o seu aluno realiza a retroversão pélvica, não faz agachamento profundo. Diminui a amplitude de movimento, tira a carga, não coloca carga, porque a gente só coloca carga quando o agachamento está sendo feito da maneira correta. E aí utiliza os exercícios corretivos, que eu vou dar algum norte para você aqui trabalhar. No caso aqui dessa pessoa, eu vou analisar individualmente, vou falar o que eu vejo nesse caso. Mas eu também vou dar um geralzão, uma visão geral do que provavelmente pode acontecer com o seu aluno também, além disso aqui. O que eu consigo identificar? Falta de estabilidade do centro do corpo. Por quê? Prestem atenção quando ela começa o movimento, ó. Aqui ela está na posição natural dela, certo? Curvaturas mantidas na coluna e tudo bem. Quando ela começa o movimento, que o quadril vai para trás, a gente já falou aqui sobre execução de agachamento, quando ela começa o movimento, ela já perde a estabilidade da coluna lombar. Prestem atenção. Aqui. Espera que eu pausei errado. Aqui, ó. Antes de acontecer a retroversão pélvica, ela já tem uma hiperlordose lombar. Então, a lombar, ela perde a curvatura, ela perde a neutralidade dela, aumentando, ela tem uma hiperextensão, e lá no fundo, além da hiperextensão, ela volta e faz uma cifose, né? Ela retifica a coluna lombar.
Então ela muda a curvatura da coluna 2 vezes no mesmo exercício. Porém, o que eu consigo perceber? Que ela tem falta de estabilidade no centro do corpo. E essa retroversão pélvica muitas vezes é por falta de consciência corporal. Ou seja, o aluno ele não consegue engajar o core, não tem estabilidade central suficiente para manter a coluna lombar estável e aí acaba deixando a cintura pélvica levar a coluna lombar. Se eu tenho estabilidade no centro do corpo, fica mais difícil de movimentar a lombar, fica mais difícil da lombar perder a curvatura fisiológica natural. Então, mesmo a cintura pélvica querendo retroverter, a lombar vai segurar e aí essa retroversão acaba não acontecendo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, um dos principais motivos, e que nesse caso eu acredito que seja, a gente precisa de uma avaliação mais apurada. Mas vendo aqui de costas, eu precisaria ver também um vídeo de lado, mas para questão didática, primeiro ponto, estabilidade do centro do corpo. Se o seu aluno não tiver, vou colocar a barra aqui, consciência corporal. Se o seu aluno não tiver estabilidade no centro do corpo, não tiver a consciência corporal necessária para estabilizar o centro do corpo, você pode ter certeza que ele vai realizar a retroversão. E eu digo isso por experiência própria, experiência prática. Muitas alunas minhas, principalmente, faziam a retroversão. Foi só a questão da dica verbal de contrai o abdômen, estabiliza o centro do corpo, trava o core, trava o centro do corpo, qualquer coisa para o agachamento delas melhorar e a retroversão pélvica não acontecer mais. Então, testa isso com o seu aluno. Fala para ele fazer o agachamento realizando a contração do core, realizando o engajamento do core, para ver se melhora, certo? Nesse caso aqui, o que eu consigo perceber é isso. Por quê? Porque assim, ela não tem nenhuma outra disfunção muito aparente, como por exemplo, levar o tronco muito para frente, perder estabilidade no joelho, ou seja, isso não indica que ela tenha falta de mobilidade no tornozelo e que essa retroversão pélvica seja por falta de mobilidade no tornozelo. Então, na minha opinião, nesse caso aqui, o problema é a estabilidade do centro do corpo. Se ela estabilizar melhor o centro do corpo, até porque quando ela começa a fazer o movimento, ó, ela não tem estabilização nenhuma, ela não contrai o centro do corpo, dá pra perceber isso. E aí ela acaba executando a retroversão pélvica. Por que eu consigo perceber isso? Porque no começo do movimento ela já faz uma hiperextensão lombar e depois retifica a lombar. Então, esse agachamento está sendo muito perigoso para essa aluna aqui. Mas, no geral, o que pode acontecer para essa retroversão pélvica acontecer? Primeira coisa, falta de mobilidade no quadril. Então, falta de mobilidade no quadril, no plano sagital. Ou seja, falta de mobilidade de flexão e extensão de quadril. Quando eu não tenho mobilidade suficiente do quadril, ele não tem movimentação. Nessa posição aqui, o quadril está flexionado, certo? Quanto mais eu flexiono, mais mobilidade eu preciso. Se essa mobilidade não está apresentando a função correta, ela vai influenciar negativamente alguma outra articulação ou algum outro local, que no caso aqui é a coluna lombar. Como o quadril não consegue mais se movimentar em flexão, quem vai compensar esse movimento que deveria ser feito pelo quadril é a cintura pélvica. E aí ela faz a retroversão para o aluno conseguir descer. Como eu disse para vocês, sempre que existe disfunção, é alguma compensação que o corpo está fazendo. Então essa retroversão muitas vezes é por conta da falta de mobilidade no quadril. Como o quadril não consegue mais movimentar em flexão, quem compensa é a cintura pélvica retrovertendo para conseguir mais amplitude de movimento. Mas lembra, amplitude de movimento nem sempre é o mais importante. Eu preciso, nesse caso, trabalhar a mobilidade de quadril de forma isolada, melhorar a mobilidade de flexão de quadril do meu aluno, colocar ele para agachar de novo e aí você vai ver a retroversão desaparecendo pouco a pouco. Muitas vezes pode ser falta de mobilidade no quadril. Segundo ponto que acontece muito mesmo, falta de mobilidade no tornozelo. Nossa, Bruno, mas falta de mobilidade no tornozelo é mó longe uma coisa da outra. Pois é, lembra quando eu falo pra você que na maioria das vezes vai existir uma reação em cadeia, então uma articulação que tá bem longe vai influenciar em outra que tá lá em cima? Por que falta de mobilidade no tornozelo? Quando a gente agacha, a tíbia precisa ir pra frente. Ou seja, quando o tornozelo não tem quando o tornozelo não tem a mobilidade de flexão plantar, flexão plantar não, dorsiflexão, quando a mobilidade de dorsiflexão no tornozelo não está completamente boa, a tíbia não vai conseguir ir muito para frente. Se a tíbia não vai para frente, alguma outra coisa vai ter que fazer para conseguir descer, como eu sempre falo, compensação. Se eu tenho falta de mobilidade no tornozelo e a tíbia não vai para frente, provavelmente, 2 pontos aqui.
ou o tronco ele vai muito para frente para o seu aluno continuar descendo, ou se o seu aluno tiver a consciência de manter o tronco ereto, a pelve vai retroverter. O corpo vai fazer alguma coisa para continuar descendo. Como não tem como descer, fazer o agachamento profundo, mantendo as curvaturas da coluna, na coluna lombar preservadas, por conta dessa falta de mobilidade no tornozelo, o corpo vai compensar fazendo a retroversão pélvica. Então, muitas vezes, a falta de mobilidade no tornozelo influencia muitas e muitas outras coisas. Porque a falta de mobilidade no tornozelo, ela vai fazer duas coisas no agachamento. Ou o tronco vai para frente, se o tronco não for para frente, vai acontecer essa retroversão pélvica, certo? Então, esses são os 3 pontos principais para você analisar quando o seu aluno estiver fazendo retroversão pélvica. Primeiro, dá a dica verbal dele contrair o centro do corpo para ver se melhora. Se não, vê se ele tem falta de mobilidade no quadril. Com alguns outros exercícios de avaliação, você consegue identificar isso. Terceiro, preste atenção na falta de mobilidade no tornozelo dele, porque pode ser a falta de mobilidade que está atrapalhando esse seu aluno, certo? Outro ponto também muito importante, mas que é mais difícil de acontecer. Falta de flexibilidade na cadeia posterior, ou seja, glúteo e isquiotibiais. Por quê? Quando a gente faz o agachamento, o glúteo está se alongando. Se eu não tenho flexibilidade suficiente no glúteo, ele não vai se alongar, ele vai trazer a cintura pélvica junto com ele. Quando ele traz a cintura pélvica junto com ele, existe a retroversão. Isso aqui é mais difícil de acontecer. Eu vi 1 ou 2 vezes isso acontecer. Trabalhando a flexibilidade de glúteo, de cadeia posterior, melhorou. Mas não custa falar. Falta de flexibilidade da cadeia posterior, principalmente glúteo máximo. Então, se o meu glúteo máximo ele não tem flexibilidade suficiente, dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente vai acontecer a retroversão pélvica, porque como ele não vai conseguir se alongar, ele vai trazer a cintura pélvica junto com ele para conseguir descer. Então, essas são as 4 principais causas. A última um pouco menos, mas prestem atenção. Estabilidade do centro do corpo, principalmente reto abdominal, certo? O core inteiro vale a pena você observar, mas principalmente reto abdominal. Segundo ponto, falta de mobilidade de flexão de quadril. E terceiro ponto, falta de mobilidade no tornozelo. Se não for nenhuma dessas, analisa a flexibilidade de cadeia posterior. Se tiver faltando flexibilidade na cadeia posterior, provavelmente é por conta disso. Mas lembrem, a retroversão pélvica não pode acontecer. Eu não coloco carga enquanto o meu agachamento não estiver sendo feito da maneira correta. Eu não posso colocar carga em cima da disfunção. Dessa maneira aqui, a retroversão sendo feita com carga está piorando a situação da aluna. Você pode ter certeza disso. Então o que eu faço? Retiro a carga, diminuo a amplitude de movimento e vou verificando qual abordagem corretiva é melhor. Quando eu conseguir corrigir essa disfunção, não existe mais compensação, eu vou adicionando carga novamente, gradualmente, certo? Então nunca adicionem carga à disfunção, isso vai piorar a situação do seu aluno. Identifica, corrige, analisa de novo para ver se deu certo e aí sim você pode adicionar carga. Fechou? Então, essa foi a nossa mentoria de hoje. Espero muito que você tenha curtido, porque essa retroversão pélvica acontece muito e muitas pessoas não sabem o que fazer. Simplesmente continuam com a carga e diminuem a amplitude de movimento, ou pior ainda, continuam fazendo um agachamento profundo, mesmo com retroversão pélvica, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Certo? Então tomem cuidado para você não machucar o seu aluno. Certo? Tamo junto então. Até a próxima. Forte abraço. Estou à disposição para qualquer coisa.